Muito bem. Estamos aqui em mais um episódio do Podcast Conexo, o maior podcast de história inspiradoras do mundo da gastronomia. Hoje, uma edição super especial, porque eu tô recebendo aqui um cara que pra mim é um professor, um mestre no assunto, que nasceu pra isso, nasceu pra atender bem, servir e providenciar experiência. Hoje eu tô recebendo o cara que é fundador do Bão, né? Que é uma rede de bares e restaurantes que mais cresce aqui em Salvador, e sócio também do Puxadinho, Rick, esse artista que a gente ama tanto. Rick, seja muito bem-vindo ao Podcast Conexo. Que bom que você tá aqui. Velho, que delícia dizer que é uma honra muito grande estar aqui, porque pra mim, mais do que nunca, né, Nexo faz muito sentido. Vocês são pessoas que ajudam muito, muito, muito na minha jornada, na jornada de uma galera, mas assim, especialmente na minha jornada, que sou, como você falou, um cara que tem uma veia muito mais artística do que qualquer outra coisa. E vocês é quem tá ali no meu back, quem tá me ajudando todos os dias, trazendo clareza do negócio. Feliz. Top, feliz. top. Rick, as pessoas que não te conhecem querem te conhecer. Então me fala um pouco, quando foi que nasceu essa vontade de empreender? Foi o Bão o seu primeiro negócio? Você já, saiu de casa, fez faculdade, se preparou? Como foi que nasceu o empreendedorismo aí dentro da sua vida? Rapaz, o empreendedorismo eu digo que chegou por necessidade. Sério? Me ganhou, me descobri completamente e depois a gente começou a desenvolver o verdadeiro sentido do empreender, do empreendedor. Mas sim, chegou por necessidade, né? O Bão não foi meu primeiro negócio. Eu trabalhei durante muito tempo na Petrobras e como um terceirizado, né? E em determinado momento deixou de fazer sentido para mim. Eu já era um cara com essa inquietude de ter uma visão de futuro diferente do que eu estava ali naquele momento, né? Trabalhando e fazendo. E comecei a pensar fora da caixa. Eu já tinha uma relação com a música, eu já tocava, né? Fazia bastante show, banda baile, casamento e tudo mais. Em determinado momento eu falei, sabe de uma? Vou fazer uma escolha e concentrar energia para poder ver o que a música pode me dar de fato, e ficar dividindo não tá legal, né? Então... Você dividia o trabalho na Petrobras com a música? Sim. Eu trabalhava na Petrobras, pegava 8 horas da manhã na Petrobras, mas tocava madrugada, né? Então era bem complicado, chegava atrasado e etc, mas já era muito bom na Petrobras. Passei 7 anos, entrei como telemarketing e saí como supervisor da minha supervisora, né? Então assim, eu fiz uma história muito legal lá dentro nesse período, mas chegou um momento que a Petrobras precisou fazer uma migração do serviço que ela tinha na época de teleatendimento, que era o que eu fazia, levar para o Rio de Janeiro. Eu fui morar no Rio de Janeiro para poder treinar a equipe e fazer essa transição, e quando voltei, eles me absorveram numa atividade que não fazia sentido pra mim, né? Eu sempre fui o cara de estar ali treinando a galera, fazendo atendimento, falando com o cliente diretamente. Eles me colocaram numa operação executora ali, de estar liberando o azinho, como a gente chamava na época, liberando o pagamento. E aí eu pedi pra poder sair, na época, foquei na música, a música é sazonal pra caramba. E aí eu falei, cara, eu preciso empreender porque eu preciso ter alguma coisa pra poder me garantir ali o mínimo, né? Pra sobrevivência, porque a música, horas da hora, não dá. Rick, interessante nessa sua história, que já mostra um pouco do diferencial que você é, né? Porque você trabalhava na Petrobras, você entrou como telemarketing, certamente, igual você, centenas de pessoas entraram. Sem dúvida. Mas você, num curto período de tempo, a gente tá falando de uma empresa, a maior empresa do Brasil. Sim. Em 7 anos, você mesmo terceirizado, você cresce ao ponto de passar a pessoa que te supervisionava como você entrou. Exato. Isso já mostra uma característica empreendedora, né? Eu falo que o empreendedor, ele sempre é dono do seu próprio negócio. Nem que o negócio seja o negócio dos outros. Sim. Pode não ser seu CNPJ, mas você já era dono de você mesmo dentro da Petrobras. E aí que nasce muita lição do que você é hoje, de entender que faz sentido, se não faz sentido, né? De ver essa capa que você criou de repertório, né? Certamente muita coisa que você traz hoje pro seu negócio, você aprendeu da Petrobras. Sem dúvida, aprendeu na relação com humana, de pessoas, né? Então conta como era o Rick funcionário lá na Petrobras. O que é que diferenciava o Rick para ele crescer? E teve gente que saiu e teve gente que ficou no mesmo lugar, com certeza. E sabe quando você traz isso da Petrobras ser uma empresa, né, gigantesca, né, e eu trago isso pro meu dia a dia, eu brinco com todo mundo que eu estudei, fiz faculdade, né, até abandonei, não tenho formação, abandonei antes, por conta da música, inclusive, mas a Petrobras foi a grande escola da minha vida, né, a Petrobras me ensinou a escrever, me ensinou a me relacionar, me ensinou a sentar numa mesa de reunião. Eu aprendi muito, porque eu entrei como telemarketing, atendente mesmo,
sem nenhuma experiência, e olhei para o lado e tinham pessoas com 12 anos atendendo o telefone. Porque a Petrobras ela é uma mãe. Mesmo você sendo terceirizado, você não era demitido. Mudava 10 empresas terceirizadas. Mas você se mantinha lá. Né? Ela tinha essa relação com o terceirizado. E tinham pessoas dentro dessa central de atendimento que tinham 12 anos atendendo. Eles já eram atendentes de nível 2, nível 3, mas tinham 12 anos sentados na cadeira fazendo atendimento do 881, que a gente chamava lá, que era telecomunicações interna da Petrobras. A Petrobras atendia a própria Petrobras, né? O call center da Petrobras era para poder atender esse mundo a demanda que era a Petrobras. E aí eu entrei e por não ter experiência me colocaram na ovelha negra da central de atendimento, que era o financeiro. Vamos pensar aqui que uma central que tinha 40 posições, o financeiro tinha 2. Todas as outras 38 posições eram de telecomunicações. Então, realmente, de fato, o financeiro era algo ali bem esquecido. Eu entrei, me incomodei com muitas operações que estavam ali, porque de fato era esquecido, os procedimentos estavam defasados. Exemplo aqui para você entender, eu atendia o financeiro, que era o fornecedor, para ligar e saber a previsão de pagamento. E quando tinha problema, ele precisava ser transferido para o suprimento, para entender qual foi o problema. E o suprimento, ele desligava a ligação, quando ele ligava de novo, era eu que atendia de novo. Cansei de ter que mudar a minha voz, porque eu acabei de falar com você, eu falei, não senhor, não, aqui é outro setor e tal. Mas porque eles precisavam registrar a ligação para um outro caminho, né? Então, eu falei, cara, isso não existe, isso aqui é redundante demais e tal. Eu falei, pô, marca uma reunião com a supervisora lá do suprimento para poder tentar achar um outro formato, porque eu tô me sentindo desconfortável, né, atendendo assim. Um você pagava para ligar, o outro era 0800, então era uma loucura. E aí eu acabei desenvolvendo uma forma, a gente mudou o procedimento e tal, ou seja, sempre fui muito quieto, né? E o que é que acontece quando você tem essa intenção, né? Eu falo muito da intencionalidade, assim. As coisas começam a reverberar para o seu movimento ali. E acabou que a Petrobras criou um COFIP, um Centro de Operações Financeiras da Petrobras. E aí quem cresce? O financeiro. É verdade. Então o call center sai de 2 posições para 70 posições. Ficou maior do que o 881, com o setor internacional e etc. E quem conhecia muito? O único Você que sabia estava lá. Só eu. Tinha um colega, mas eu dominava absolutamente tudo. O SAP, que era o sistema interno, eu dominava tudo. Perfeito. E aí minha supervisora me chama e fala, cara, não sei o que fazer, porque o seu comportamental não é dos melhores. Eu era muito engraçado, piadista, chegava atrasado e tal. Mas você é quem conhece demais, eu preciso fazer um treinamento de SAP R3 e só tem você. Eu falei, não se preocupe não, mas eu consigo dar conta dela. Mas é porque eu fico preocupado, porque vai ter pessoas importantes nessa reunião. Eu falei, não, mas se preocupe não, eu consigo fazer o treinamento de boa. É sobre o que eu conheço muito. É tranquilo, você me ajuda com o PDF, me ajuda com tudo, e eu vou apresentar tranquilão. Não se preocupe não, que eu não vou atrasar, nada. Beleza. E aí eu fui fazer a apresentação, sem saber quem estava lá. Eu sabia que tinha os novos atendentes, mas não sabia quem estava na cadeira. E só estava na cadeira o cabeça-cara do contas a pagar da Petrobras. E eu fiz o treinamento. No final, ele levantou, tudo bem. Como é que é seu nome? Falei, Henrique, você trabalha em qual setor especificamente? Eu expliquei o setor, qual a sua chave? Eu dei minha chave, que lá dentro seu nome é a sua chave, né? Aí eu dei minha chave e tá, beleza, obrigado. Carlos Teixeira, quem? Porque eu já conhecia por nome, eu não conhecia a fisionomia. E aí o tempo de eu atravessar do Tricenter para a Petrobras do outro lado, né, pro Ediba, pegar a passarela, eu cheguei e minha supervisora me chamou e falou, o que é que aconteceu lá? Eu falei, nada, treinamento lá. Não, teve alguma coisa que aconteceu lá. Eu falei, não, treinamento lá. Olha isso aqui, um DIP, que era um documento interno da Petrobras, onde ele me tirava de todas e qualquer função de atendente para ficar focado apenas em treinar todas as pessoas que entrou pro COFIP. Que legal. Então, nesse mesmo momento, meu salário dobrou completamente. Eu passei a ser monitor de teleatendimento, treinar todo mundo que entrou. E aí fui crescendo, supervisão, aí viajei para poder fazer a transição lá e tal, depois de muitos anos rodando. E foi 2 anos isso aconteceu, né? Sair do atendimento foi em 2 anos. O restante já foi nesse. Eu não falei pra vocês que ia ser incrível esse episódio. O cara já deu uma aula de MBA aqui, ó. Ó, característica do empreendedor: inquietude. Ele chegou. Ele era funcionário, gente. CLT, carteira assinada. R$730. 730 reais. Numa subsidiária, então ele não tinha. A Petrobras, inclusive, não tem estabilidade porque é seletista. Mas não tinha estabilidade, apesar de ter realmente, né? Eu já prestei serviço para uma empresa que prestava serviço para a Petrobras. Existia realmente essa coisa de tratar como algo público, de não mexer. Então ele podia ficar na estabilidade, como tinha gente lá que tinha 12 anos, nessa estabilidade, fazendo tudo. Mas ele questionou o processo. E essa inquietude é o DNA do empreendedor, que é olhar a dor e buscar uma solução. Perfeito. De não se conformar.
Eu falo aqui na Nexo direto, Rick, eu falo assim, não é possível que você faz isso todos os dias e não se incomode, que isso demora e não se incomode, que o sistema tá lento e não se incomode, que a internet tá caindo. Perfeito. Você precisa ter inquietude e se incomodar. Então, o empreendedor tá nisso daí. Tem gente, Rick, esperando ter o CNPJ, abrir o restaurante, abrir a lanchonete, abrir o bar pra ser inquieto. Trabalha no lugar hoje, cai no procedimento errado, tá assim, ó. Quando eu tiver minha empresa, vai ser diferente. Cara, faz a diferença onde você estiver. Porque essa intencionalidade que Rick colocou, que promoveu ele, podia não promover. Ele não fez porque ele não fez, a intenção não era ser promovido. Até porque na sua idade você nem imaginava, né, as possibilidades de você trazer. Mas você pegou essa intencionalidade para melhorar o seu serviço e isso, né, ocasionou que realmente quando o Cofip veio, tudo era aqui na Bahia, tudo financeiro. Eu lembro porque eu fui assediado também pra ir trabalhar no Cofip, porque precisava de mão de obra o tempo inteiro, porque trouxeram do Brasil inteiro pra... Era um prédio, né? Era um prédio, exatamente. Trouxeram do Brasil inteiro pra fazer aqui, pra centralizar aqui. E você vê como isso tá. E você trouxe um assunto, Rick, que é importante também. Você vai chegar aí na sua história até chegar ao bom. Mas é porque papo bom é assim, abre as lacunas. Você falou assim do seu comportamental, que você não tinha o melhor comportamental. E, Rick, o que que hoje você vê assim do seu comportamental, que é inato seu, que é do seu DNA, que não era bem aproveitado lá, e que hoje você fala assim, cara, é o diferencial do que eu tenho, né? Porque às vezes a pessoa certa tá no lugar errado. Sim, sem dúvida. E o comportamento é que manda isso, né? Eu brinco lá no bom que, cara, não adianta nada pegar Neymar e botar no gol. Não vai, né? Então, isso é bem interessante. Um dos principais fatores do meu comportamental é a comunicação, né? Eu sou um cara inquieto, eu sou muito comunicador. E eu me tornei o centro da central de atendimento. Eu era o cara que era o cara engraçado e eu amava esse título. Todo mundo gostava de mim, então eu amava esse título. E eu achava que aquilo era legal, que era meu diferencial. Mas, na verdade, eu não analisei o ambiente. E o ambiente não era para o comunicador, porque, sim, é uma central de atendimento. Isso. Tá todo mundo focado, atendendo, precisa do silêncio. E eu estava sempre trazendo algumas questões. Às vezes estava mais tranquilo, eu fazia uma brincadeira, mas tinha uma pessoa atendendo. Então, esse comportamental meu era complicado. E eu precisava estar logado às 7 horas da manhã. Né? Eu morava em Itapuã, na Dorival Caymmi, e a Petrobras em Itaigara. Né? Eu tinha carro, mas pegava engarrafamento e tal. E esse lance de comportamento eu atrasava, né? Então tinha que estar pontualmente às 7 horas logado. Então acontecia isso. Então dentro desse lance meu, por conta da música, eu chegava 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, eu dormia de calça. Eu tomava banho, dormia com a calça, dormia, acordava, botava a camisa e descia. Eu dormia 3 horinhas às vezes, tipo, dia de sexta-feira eu chegava virado mesmo, né? Então foi complicado. E eu só tinha vaga do dia, né? Então você tinha alguns meses eu pegava o horário da tarde, que era às 13 horas, e pra mim era melhor. Mas não sempre que eu tinha essa oportunidade. Então, meu comportamento era relacionado a isso. O cara é muito comunicador num lugar, um ambiente que eu não tinha analisado antes. Mas quando ela trouxe pra mim essa visão diferente de, cara, eu posso fazer melhor por você. Você pode crescer na empresa, mas eu preciso desse ajuste. Do jeito que você tá, eu não consigo justificar para seus colegas que você vai ser o cara que vai virar um monitor, né? Então hoje a minha justificativa vai ser a necessidade, por você dominar o serviço, mas você precisa melhorar, porque a partir de agora você vai monitorar as pessoas. E isso que ela fez foi um feedback, foi, né? Que é algo transformador na relação de trabalho e é a melhor ferramenta para você alinhar os comportamentos, né? O comportamento da pessoa, o conhecimento da pessoa, a posição que necessita, né? Sim. Porque, pô, pra você estava se achando que todo mundo lhe amava, só que também todo mundo, ninguém esperava que você assumisse uma liderança, porque, Rick, o engraçado da galera, não, ninguém levava muito a sério você, né? Exatamente. Às vezes até nem você mesmo levava a sério você, mas por conta de uma necessidade, um feedback surgiu e virou uma chave dentro de você. Fato. E esse lance do comportamental é interessante que cada posição, ela requer uma responsabilidade, né? Então, às vezes eu trago isso para um colaborador. Se você quer ter resultado grande, comece a agir como grande agora, ainda que você esteja como um momento pequeno. Mas o fato de você estar no momento, uma fase, você não pode agir como. Você tem que estar agindo como você deseja no seu plano de futuro. Então, quer ser um supervisor, comece a agir agora como supervisor. Né? Não dá para você estar esperando se tornar um supervisor para você mudar sua chave, que não é assim. Porque você só vai virar um supervisor dessa maneira. Eu tenho uma história que eu falo
que é muito engraçado com minha mulher, né? Cara, a Ellen é uma princesa, né? É uma coisa linda e, tipo, é uma boneca. Então, todo mundo brinca com ela, inclusive em alguns momentos o apelido é Neném. E ela é uma profissional, meu irmão, fora da curva. É uma monstra sagrada, fazendo o que ela faz. Ela é enfermeira de qualidade, né? E no cardiopulmonar. E eu falo pra ela o tempo inteiro, baby, você sonha em ser uma diretora? Você sonha em ser uma gestora? Você sonha em assumir um cargo grande? Começa a agir agora. Porque se você for chamada de neném pro resto da vida, o neném não lidera. Entendeu? Então não tem como. Você é um talento, mas o neném não lidera. Então você precisa agora cuidar do seu brand, pessoal. Você precisa usar a roupa que conecte com o que você deseja ser. Você precisa começar o seu tom de voz estar ajustado com quem você deseja ser. E você precisa, nas suas atitudes, estar ajustada com quem você precisa ser. Senão não vai. Porque as pessoas não vão te enxergar como, por mais talento que você tem. E ela virou essa chave e hoje ela é líder. Hoje ela cresce todos os dias. Hoje ela conseguiu uma posição, uma menina tão jovem, dentro de uma empresa num crescimento absurdo como a cardiopulmonar. Numa área fechada, né? Numa área fechada, difícil você hoje ter a oportunidade de trabalhar como enfermeira de qualidade no horário administrativo. Ou seja, tão jovem, por conta exatamente desse ajuste de personalidade. Perfeito. E Rick, você trouxe na sua fala aí uma coisa que é pura verdade. Você que está nos ouvindo, você tem que prestar muita atenção sobre isso, né? Na Bíblia tem um versículo que fala assim, ó, quem é fiel no pouco, no muito será colocado. Perfeito. Esse mesmo entendimento a gente se aplica para primeiro você é, depois você vai ser reconhecido. As pessoas querem ser reconhecidas primeiro para depois serem. E não funciona. Então, se você quer ser gerente, se comporte como gerente. Se comportar como gerente é tomar o lugar de gerente? Não. É ajudar o gerente a ser o gerente melhor. Se você quer ser analista, se você quer ser, um exemplo, eu estou falando para a maioria do nosso público, é dono de bares e restaurantes. Então, às vezes, o cara tem um negócio pequeno, fica assim, ó, quando eu faturar, quando eu tiver, quando eu fazer, e a mentalidade, o mindset pequeno, não cresce, não prospera, porque não é. Porque está agindo como... Você tem que agir primeiro e ser reconhecido depois. Eu lembro, Rick, no primeiro processo seletivo da Nexo, né? A gente tinha 2 pessoas do time, ia pra terceira, que seria o estagiário. Era eu e mais 2 pessoas, ia pra terceira, que seria o estagiário. E eu fiz cartaz, processo seletivo, trainee 2012.1, como as Big Four fazia. Por quê? Eu era Big Four? Não era Big Four. Mas quem atraía os melhores talentos? As Big Four. Eu vou esperar ser Big Four para fazer um cartaz. Me custa o que fazer um cartaz? Me custa, sei lá, R$50 que eu paguei pro design para fazer o cartaz. Gastei mais R$15 para imprimir. Coloquei nas faculdades. Eu lembro que quando chegou o processo seletivo, a história era pequena, eu tive que botar a cadeira do escritório e pegar a cadeira dos outros andares para ficar o pessoal sentado no corredor para fazer a entrevista da galera que chegou para trabalhar. Mas por quê? Porque eu falei, a gente ainda não precisa, mas aqui tem plano de carreira. Perfeito. Pô, eu não tinha um cargo ainda, mas já tinha um plano de carreira, porque eu sabia o que eu queria. Quando a gente sabe o que a gente quer, sabe para onde a gente está indo, isso dá clareza da gente se comportar como se fosse. E isso não é mentira, isso não é você enganar as pessoas, é você antecipar e você vai criando um futuro e o universo conspira a favor de você. Por quê? Porque quando chegou uma oportunidade, quem é que estava lá? Quem já estava preparado para aquela oportunidade. Então, quando você recebeu esse feedback e aí você, analisou, fez o treinamento, um tempo de atravessar uma passarela, e eu conheço bem, ali atravessei muito aquela passarela. Todo dia. O tempo de atravessar a passarela, você tava com um cara, velho, foi um cara que mudou a sua chave, talvez você conseguisse galgar sem o cara, sim, mas com certeza ele potencializou. Muito. E na vida da gente, preste atenção, na vida da gente tem eventos que vão potencializar seu crescimento. E eles vão acontecer como? Não sei. Como não sei, quando não sei. Mas quando acontecer, ele tem que te achar preparado. Se você te achar meio armengado, meu irmão, você não vai. Hoje a gente, Rick, é especialista em restaurantes, né? E referência no país inteiro. A gente recebe visitas de contadores do Brasil inteiro querendo entender o que a gente fez, para onde a gente chegou. Teve um mês, se eu não me engano, toda semana teve 2 visitas. A gente recebeu 8 contadores de fora.
Gente de São Paulo pegou o voo só pra vir. Gente do Rio de Janeiro pegou o voo só pra visitar a gente. Gente de Brasília só pra... E muita gente do interior da Bahia só pra visitar a gente. Alguns contadores daqui de Salvador. E eles me perguntam, Paulo, como foi que você decidiu... Da onde surgiu você ser referência em restaurante? Sabe quantos clientes eu tinha? Um cliente. Primeiro cliente, eu falei, cara, é isso daqui. Você encontra o propósito, você fala assim, rapaz... É isso, eu nasci pra ajudar esse cara. E desse primeiro cliente eu falei assim, eu vou ser especialista. Então, eu podia esperar ter 30, 40, 50, 60 clientes pra fazer as formações que eu fiz, me dedicar como me dediquei. Mas aquele cliente era tudo que eu tinha e eu entreguei tudo que eu tinha. E hoje eu vejo que foi uma semente que nasceu e é uma árvore que tá dando frutos. Isso é incrível. E com certeza na sua vida foi assim também. E isso te preparou pra ser o empreendedor que você é. Fato. A Petrobras tem uma parcela de responsabilidade absurda na minha formação como profissional, né? Eu, muito jovem, sentava na mesa com a diretoria, né? Para poder falar sobre serviço, para poder representar o call center em vários momentos. E isso ia me preparando, né? Mas você trouxe várias questões aí que é muito interessante. Se você conversar com 2 ou 3 colaboradores que estão comigo há muito tempo, até quando eu tinha um Lava Jato ainda, no Bom, eles vão contar uma história que impacta muito eles, que é exatamente essa, de eu entrava numa cozinha desse tamanho, a cozinha do chefe hoje ela é 5 vezes maior do que ela começou. Imagina. Então eu entrava numa cozinha desse tamanho e eu falava, se preparem e trabalhem para vocês se tornarem o maior de Salvador. Porque eu não comecei essa jornada aqui para poder ficar brincando de ter bar. A gente está pequeno hoje, mas nós vamos nos tornar uma referência. E eles falam, cara, você chega na reunião hoje, chefe, quando você fala isso, é muito louco, porque eu lembro de você falando quando a gente estava numa cozinha minúscula, que quem olhasse, era muito mais fácil dar uma risada de sua cara do que imaginar que fosse possível, e hoje a gente tem se tornado uma referência na cidade, no nosso setor. E é um dos maiores orgulhos da minha vida, porque eu sempre, o tempo inteiro, estive conectado com minha visão de futuro. Eu não faço nada na minha vida sem jogar 5, 10 anos na frente. Nada. Perfeito. E essa visão de futuro, Rick, é uma coisa que muitas vezes, por conta da condição social e cultural que a gente está inserido, a gente não tem. Sim. Porque não ensinam a gente a sonhar. Muito pelo contrário. Pegam a gente com uma criança, é o potencial que Deus fez, é a criança. Chega meu filho hoje, sabe o que meu filho fala? Papai, a gente vai para os Estados Unidos, depois a gente vai para a França, depois a gente vai para Portugal, depois a gente vai assistir Neymar e do jogando bola do Catar. Porque na cabeça dele tudo é possível. E só que a gente vai crescendo o quê? Deixa disso, menino. Você não sabe, menino. Isso, menino. E vão tirando as possibilidades da gente, né, Rick? E empreender é sobre possibilidades, né? Sobre acreditar possibilidades. Eu queria reforçar para você que está nos escutando que tem um propósito primordial de um negócio. Primordial. E esse negócio só existe por conta deste propósito. Que é realizar os sonhos dos fundadores. Perfeito. Porque se não for um sonho que te motiva, você já estaria fechado. Ou você vai fechar se não tiver um sonho maior que vai te puxar. Sobretudo no nosso setor especificamente. Sobretudo. Porque eu costumo dizer que para um negócio de restaurante, alimentação e bebida, honrar você, primeiro ele te humilha. Primeiro ele vai lá e tira... Vou testar para ver se você realmente está pronto para esse negócio. Perfeito. Agora quando a chave vira, realmente é algo lindo, né? Eu vivo hoje uma história de muito orgulho. Mas antes eu me vi várias vezes chorando no banheiro, querendo desistir, porque... Mas o que fez você não desistir? Um sonho grande que te movia. Fato. E você que está nos escutando, se você não tem, você para assim... Que às vezes eu me parei muitas vezes. Qual é o meu sonho? E... Pô, não tenho um sonho. Meu amigo, providencie um sonho. Que na hora H, o que vai te catalisar, o que vai te potencializar é um sonho. É uma causa, é um propósito, né? E toda empresa tem como seu objetivo primordial realizar sonhos. Primeiro dos sócios, depois dos funcionários que também realizam tantos sonhos. E depois dos clientes que também realizam sonhos dentro do seu serviço. Então é tudo sobre sonhar. É tudo sobre ter a capacidade de projetar o futuro, idealizar o futuro e trabalhar no presente para que esse futuro seja
realidade. Porque tem gente que sonha, mas não faz nada no presente pro sonho virar realidade. Aí isso não é sonho, isso é utopia. Né? Sonho é quando você consegue realizar, porque hoje você está plantando para colher amanhã. E Rick, você fez isso e você foi movido por um sonho para sair da Petrobras e montar seu primeiro empreendimento, que não foi o bom. Não foi o bom. Quando eu saí da Petrobras, né, que fiquei com a música e tudo mais, e ela, por ser sazonal, em alguns momentos me pegava no contrapé total, falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E numa dessas viagens, eu fui pra fora, meio que esquema mochilão e tal, eu conheci um produto, né, de ecolavagem, lavagem sustentável. E onde eu morava na época tinha muito disso, né, esse conceito sustentável, não podia ter lava-jato, com água, mangueira, molhar, estacionamento e tal. E aí eu comprei um bom kit no Walmart e trouxe na viagem, né? E aí com um amigo meu eu pedi pra poder fazer um panfletozinho, e aí brincando de lavar meu carro no estacionamento do condomínio, o síndico viu, pô, tá lavando o carro e tal, qual foi o caso? Eu falei, não, tô montando uma empresa. Na verdade eu não tinha nada, mas eu disse que estava montando uma empresa de ecolavagem, lavagem sustentável, que podia ser realizada dentro dos condomínios porque não molhava e não sujava. Então eu ia lavar meu carro todo, ele percebeu que de fato não tinha molhação, né? Era um produto com a tecnologia incrível, que ele fazia uma proteção na partícula de sujeira e você usava flanela. Então o segredo era as flanelas de microfibra, né? E aí você usava muita flanela de microfibra para poder fazer uma lavagem do carro. E ele ficou encantado com aquilo e colocou no grupo do condomínio. E aí a galera do condomínio começou, não, eu quero. Eu falei, ó, vou precisar organizar que eu não tenho braço para poder lavar essa quantidade. E aí falou, não, tô definindo a agenda, quem tiver interesse me chama aqui no particular, que eu vou fazer uma agendazinha e tal. E aí eu fui pro Shopping Paralela. Botei meu carro para lavar, na ecolavagem que tinha no Shopping Paralela. E aí o cara, não, ó, 3 horas ficar pronto, você pode subir. Eu falei, não, vou esperar aqui. Ele, mas até 3 horas, eu falei, não, vou esperar aqui mesmo. Mas na verdade eu tava fazendo um benchmark ali, trocando ideia com ele, chamei o gerente e tal. E aí abri real pra ele. Falei, velho, ó, tô montando uma empresa, assim, assensado. Se você tiver algum colaborador diarista, né, que você não precise tanto e puder me indicar uns 2, ia me ajudar e tal. Ele fez uma indicação. Comecei com os meninos. Quando eu percebi, tinha mais de 8 meninos almoçando em casa. A gente rodando ali o Alphaville todo, lavando o carro, né? E aquilo foi tomando uma potência, rede social. Comecei a trabalhar muito rede social e tal. E aí caiu na graça de Márcio Vitor, né, que amava lavar carro, mas odiava o fato de ter que ir pro Lava Jato, né, por conta da popularidade dele. E ter que deixar o carro dele, que custava R$500 mil na época, com um funcionário para lavar também não agradava a ele. Então eu não vendia a lavagem do carro, eu vendia a comodidade, né? Eu vendia o servir uma pessoa numa necessidade. E aquilo ali foi tomando uma potência. Aí ele viu, gostou muito. Quem indicou ele, o meu serviço para ele foi a produtora dele, que era uma grande amiga minha, Cris. E aí Cris, nessa brincadeira com ele, acabou falando, ele postou. Aí eu dormi, acordei com uns, sei lá, mais de 3 mil seguidores, né? E aí deixou de ser uma coisa ali no condomínio. Precisava realmente atender pessoas fora, porque gerou uma demanda, né? E no Alphaville não tinha como. Aí eu comprei um carro a gás, comecei a rodar Salvador todo, bati o motor do carro, falei, não dá, eu precisava realmente achar um ponto fixo. E foi aí que chega perto da história do Bom. Porque como eu não tinha condição, eu peguei um terreno ao lado do bar do Lobão, que era o bar de meu avô, ali no Chepe, onde é o Bom hoje. E aí tinha um terreno baldio do lado e tal, peguei esse terreno, ajustei, fiz um ponto, e meus amigos começaram a ir muito. Aquilo foi tomando uma pressão, e eu falo de energia, eu acho que eu sempre tive essa energia boa, de acolher, de ser brother, de estar perto, né? O cara é comunicador, muito amigo. As pessoas sempre queriam estar do meu jeito, perto de mim, me ajudando de alguma maneira, que isso é interessante, né? Você está empreendendo, as pessoas têm que querer te ajudar, isso é muito importante. Quando você não tem uma comunidade, meu irmão, o trabalho fica muito mais difícil. E aí foi gerando, as pessoas começaram a tomar uma no meu avô e lavar o carro, tomar uma no bar do meu avô e lavar o carro. Meu avô tinha uma cerveja gelada, um ambiente gostoso, aquela cobertura da amendoeira ali no Chepe. E foi virando um pointzinho. Fui percebendo aquele movimento. Só que aí começou a incomodar meu avô, porque não fazia parte do propósito dele atender aquele tipo de público e daquela maneira. E aí ele começou a falar, já tá dando meu tempo já não quero mais isso, eu quero sair e tudo mais. E aí em janeiro de 2016, meu avô falou que não queria mais, que ia alugar para alguém. Aí eu falei, pô, então vamos procurar uma pessoa, né, que seja brother, porque eu tenho que fazer essa dobradinha. Meu Lava Jato depende muito do bar aqui do lado e tal. E aquilo foi, vamos achar alguém. Aí um tio meu chegou e falou, velho, esse alguém é você. Não deixa chegar alguém não, que vai começar a brother e depois vai virar casaca. Né? Então assim, hoje você conseguiu fazer o que você conseguiu fazer. Com Lava Jato, meu amigo, vai pegar o bar que você vai ver a diferença que é na sua vida. Só que aquele lance da visão, né? A minha referência era meu avô. A minha referência era a vida que ele levava sendo dono de um bar. E pra mim não fazia sentido. Porque era um senhor aposentado, né, que não tinha condição financeira
boa e que passava a maioria da sua vida ali dentro. Muito ali dentro, né? Trocando dinheiro, no meu ponto de vista. Bom, ajudou a família toda, né? Teve tudo ali, mas assim, não era a minha visão de futuro, né? Cuidar daquilo ali. E aí meu tio falou uma frase que mudou, né? Minha jornada, ele falou, cara, essa é a forma de seu avô cuidar desse negócio. Não precisa ser a sua. Você tem um cara que vai fazer tudo diferente. Então não vai nessa. Né? Ele é do bar de ele é do ramo de restaurante. Falei, meu bar tá funcionando lá, eu tô aqui, pô. Então não precisa ser a mesma jornada. Foi aí que eu tomei coragem, fiz um acordo com meu avô de 3 meses. Falei, ó, vou pegar 3 meses e vou sentir. Se for minha onda, eu vou seguir o baile. Se não for, eu me comprometo em achar uma pessoa para poder seguir aqui. Mas o seu tá resolvido. E aí pronto, peguei a chave no dia 10 de janeiro de 2016, no aniversário de minha avó. Fiz uma reformazinha, eu mesmo pintei, tem foto lá na minha rede social, eu mesmo pintei, dei um jeito, organizei, fiz tudo da minha maneira, reformei direitinho, simples, com pouca, né, condição que eu tinha na época. Botei umas mesinhas de madeira, comprei no Preto, as primeiras mesas de madeira, que loucura, né? As primeiras mesas de madeira ali, umas 8 mesas de madeira, dei uma organizadinha, botei uma luzinha e tal. E aí comecei a rodar e caí na grande ideia de fazer uma inauguração. E aí fechou a rua. Todo mundo foi, acabou absolutamente tudo. Não tinha como nem abrir o bar no dia seguinte, porque o cardápio já era assim, tem isso aqui ainda? Tem isso aqui ainda? Tem isso aqui ainda? Porque realmente acabou tudo. Meus amigos foram. E aí quando eu olhei pra conta no dia seguinte, que eu vi o faturamento de uma noite, eu falei, cara, eu preciso de muito braço para poder faturar isso aqui. Vou demandar um pouco mais de energia pro bar, porque eu acho que pode ser uma... Potencial do bar era maior do que no Lava Jato. Muito maior. Quando eu vi uma noite, o que eu fiz com uma noite, precificando errado e etc. Minha precificação foi, eu olhei o de meu tio e falei, bota 30% a menos. Olha que loucura a precificação. Primeira precificação de cardápio. Porque a gente não tem nome e bota 30% a menos de tudo. E aí eu rodei e tal. Mas foi muito legal porque eu vi, né, de uma maneira diferente. Comecei a falar, ó, o negócio aqui dá. E aí começou a jornada do Bão de uma maneira muito intencional ali, né? De comecei a fazer tudo intencional, rede social e tal. E uma coisa interessante que você falou sobre o seu processo seletivo, você agiu como uma grande empresa de contabilidade. Quando as pessoas chegaram, você teve que se virar nos 30, porque você não era. A minha comunicação, a minha narrativa com o Bão era realmente de um grande boteco, comida top, pá. E as fotos fechadinhas, quando você chegava, você não tinha, pô, isso aqui que é o Bão, porque as pessoas que conheciam pelas redes sociais achavam que a gente já era algo muito grande. E a gente era muito simples, agora a entrega era sofisticada o tempo inteiro. A comida era muito boa, a comida de vó ali, né? Mas era um lugar muito simples. Mas se comportava como um negócio gigantesco nas redes sociais. E depois teve a obrigação de ficar grande mesmo, porque a gente foi crescendo nesse processo. Surgiu, né? E cara, que incrível essa jornada empreendedora de Rick, né? Que viu de uma necessidade de empreender, viajando, e os caminhos do empreendedorismo é isso, até se encontrar nesse universo de alimentos e bebidas, que não é para os fracos, né? Não. Esse é um segmento que ilude. Eu falo que quem tá fora quer entrar e quem tá dentro tá assim, meu Deus, por que eu entrei? E olha que ponto interessante, depois do que se tornou o Bão, eu tenho amigos pessoais que com a crença de que dar muito dinheiro, quebraram e eu comprei os materiais. Né? Eu tenho um gerente que saiu do Bão por a convite de um cliente que acreditou na narrativa de que ele era o responsável por tudo que estava acontecendo. Ele me apertou em 1 de dezembro, pediu para poder sair em 1 de dezembro. Eu falei, cara, final de ano você vai sair. Ele, irmão, ou você me dá a sociedade, né? Ou eu tô fora. Botou na parede. Eu falei, ó, a sociedade não existe, que eu não vou te dar sociedade de nada pronto, né? Porque quando você entrou aqui eu tinha condição de pagar seu salário e pagar até hoje. Então, não tem como você ser sócio. Mas, velho, não é o melhor momento de você fazer isso. Ele falou, cara, tô fora, Rick. Eu preciso realmente pro meu sonho é ser dono e tal. Falei, beleza. Que é isso, né, Rick? Que faz parte. Faz parte. Falei, não, beleza. E o que eu puder te ajudar, influenciar, ajudei, indicando fornecedor, fiz tudo. Mas a fórmula não é essa, né? Mas não é essa, velho. A fórmula é um conjunto de fatores para acontecer, né? Como a gente falou no início aqui do perfil comportamental, de que a pessoa certa, no lugar certo. Negócio também muito é sobre isso, né? Sobre a oportunidade certa, no lugar certo, no momento certo, no time certo, com o produto certo, o público certo, né? Se eu pegar, dar Ctrl+C, Ctrl+V no que está acontecendo no Bão, implementar em um outro, mas é uma outra equipe, uma outra cultura, não vai fluir. Não vai. E se você fizer uma análise aí dessa jornada que eu conto, perceba que foi uma jornada de oportunidades. Todas essas oportunidades que caíram no meu colo eu aproveitei. Então eu tenho a oportunidade da Petrobras, né, com o gerente indo lá e me dando
aquele pontapé, eu tenho a oportunidade de enxergar um produto diferente. E aproveitei, comprei, não esperei. Não voltei da viagem pensando, pô, e se eu tivesse pegado aquele produto, cara? Não, eu fui lá e peguei. Podia dar errado, mas eu não ficaria com essa sensação. A oportunidade do terreno. A oportunidade do terreno, a oportunidade do bom, né? De aluguel, e quase que eu deixo passar, e graças a Deus e graças a esse tio também não. Então assim, foram oportunidades que foram surgindo e eu fui abraçando, né? Porque você já estava preparado. Estava preparado e querendo, né? Pronto, preparado e querendo. Essa frase de safadão que eu uso nas reuniões todas. Estejamos prontos, preparados e querendo. Porque quando vier, intencionalmente, a gente vai fazer bonito. Perfeito. Rick, muita gente, como eu falo desse segmento, né? As pessoas que estão de fora acham que, pô, cara, eu cozinho bem, eu sei atender, é legal. Então eu vou abrir, como muita gente me procura. Pô, eu vou abrir e vai dar certo, né? Quais são as chances de dar errado? Na sua percepção hoje como empreendedor, né? Dentro da área de alimentos e bebidas, né? Que é uma área que não tem barreira de entrada, né? Se eu te chamo hoje, Rick, vamos abrir um hospital, a gente tem que ter um médico para ser diretor médico, vai ter que ter uma grana para comprar equipamento, vai ter que gastar uma burocracia para botar plano de saúde, etc e tal. Se eu te chamo, Rick, vamos montar uma construtora, a gente vai ter que, né, ter o terreno para fazer incorporação, índice de barreira de entrada. Vai chamar, Rick, vamos vender quentinho aqui, vamos abrir uma loja no iFood, zero barreira de entrada. Você tem o fogão da sua casa. Ontem me chamou uma pessoa, engraçado isso, né? Paulo quer mostrar a ideia, tá tudo errado o que tá fazendo, mas acha que o produto vai garantir, né? E não é. A gente quer de segmento, né? Eu dei pra eles algumas referências. Rick, cara que hoje, né, tá querendo empreender no ramo de gastronomia, que dica Rick dá pra esse cara fazer um negócio de sucesso como o Bão foi um negócio de sucesso no Chepe, um negócio de sucesso na Pituba, e o Puxadinho tá sendo um super negócio de sucesso, né? Que é um case, inclusive, revolucionário, que tem muito do seu DNA, de oportunidade, né? Oportunidade do lugar, do conceito e tudo. A gente vai falar do Puxadinho, que é incrível, é um produto incrível que eu super admiro. Tive a honra de inaugurar o Puxadinho. Fato. O primeiro cliente do Puxadinho. Paguei o primeiro faturamento, foi o custo, mas... Fato. Se orgulhe disso porque... 001, né? Se orgulhe disso porque você foi um fator determinante pra gente ter que abrir naquele dia, né? Tantas coisas que aconteceram. E impulsionar, né? Pra destravar. Fato. Mas vamos lá. Que dica Rick dá pra uma pessoa que tá aqui agora, falando assim, cara, meu hambúrguer é bom, pô. Todo mundo que come fala que meu hambúrguer é maravilhoso. Eu vou olhar pra câmera pra dizer, meu amigo, minha amiga, primeiro passo é você ter a certeza de que 80% das vezes você vai jogar na sua zona de conforto. Não é o produto, né? Não é porque eu sei cozinhar bem, não é porque eu sei atender bem. 80% das vezes você vai jogar na sua zona de desconforto. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é você tem que estar conectado com o seu propósito. Se sua onda é servir, é ver a felicidade no sorriso do outro, é fazer a tatuagem emocional no seu cliente. Se o seu propósito é esse, aí eu digo pra você, vá, porque você vai estar, no mínimo, no caminho certo. Agora, preparado para uma jornada maçante, bem desafiadora, porque é como eu falei aqui um pouco antes, quando a chave vira, é algo lindo. Eu vivo um dos maiores momentos da minha vida com o meu negócio. Mas, se a gente for puxar uma visão aí de 5 anos atrás, 6 anos atrás, eu era o cara que estava 15 quilos acima do meu peso, um cara super desgostoso de tudo, achando que minha vida seria aquela de estar todo final de semana acordando 8 da manhã, indo pra feira, comprando as coisas, chegando lá, um funcionário esqueceu de pedir outra coisa, pega o carro de novo, vai no macro, compra, sobe, tá faltando cerveja, a cerveja tá quente que o cara esqueceu de ligar a freezer e tal. Eu era esse cara que falava, minha vida vai ser isso, apagar incêndio o tempo inteiro. Se for, não quero mais. Eu chorava. Tem muita gente, Rick, vivendo essa persona aí. Na verdade, essa é a persona que a gente na Next encontra em 80% dos casos. 80%. A pessoa que tá assim, apagando incêndio o tempo inteiro e com uma pergunta: pra onde está indo o meu dinheiro? Porque vê o dinheiro entrar, vê o dinheiro sair, só não sabe onde o dinheiro fica. E você trouxe a chave que pra mim é a mais importante. Paulo, qual é o negócio que tá dando dinheiro? É o que você nasceu pra fazer. Maravilhoso. É o que você nasceu pra fazer. Ah, tem um cara lá. Essa onda, né? É engraçado que sempre tem ondas e ondas, né?
Aí chega o cara assim, não, porque fulano agora tá vendendo marketing multinível, tá vendendo marketing, tá ganhando dinheiro, não sei o que, aí eu vou entrar. Aí depois é criptomoeda, né, eu vou entrar. Aí depois é Uber, tem um amigo que é assim, né, de onda em onda. Aí eu falo pra ele, cara, deixa eu te contar, você não nasceu pra ganhar dinheiro não. Aí ele me acaba. Porque, velho, você tem um propósito, você tem um chamado, Deus te fez com um propósito, você não tá à toa na vida não. Deus te fez com um propósito. Se você não se conectar com esse propósito, você só vai ficar gastando energia pra descobrir que aquele não é seu propósito. Vai ter até um que você vai ganhar dinheiro, vai ter até um que você vai ser bem, mas em longo prazo você vai olhar assim, cara, tô perdendo meu tempo aqui. Então, a primeira coisa que eu falo pra pessoa é se conheça. Se conheça, porque se conhecendo, você vai entender pra que você foi criado. Perfeito. E no mínimo você vai entender pra que você não foi criado. Porque tem uma galera também que não faz nada esperando descobrir o propósito. Aí eu falo assim, meu querido, antes de descobrir pra que você nasceu, descubra pra que você não nasceu. Maravilhoso. Aí você, porque ficar parado esperando, né? Viu o divino falar assim, o seu propósito é isso. Não vai rolar. Porque, deixa eu te contar uma história. O povo só entrou na Terra Prometida porque passou no deserto antes. O povo teve que atravessar o Jordão, derrubar a muralha de Jericó para entrar na Terra Prometida. O povo dessa geração em especial tá sentado em casa assistindo Netflix e esperando a Terra Prometida chegar. Ou no anúncio de tráfego pago, que ele vai acreditar que aquele negócio ali vai mudar a vida dele. Ou no... Amigo, entenda. Enquanto você não tem clareza do que é, tenha clareza do que não é. As pessoas não vão bater na porta de sua casa e falar, ó, a oportunidade de sua vida, venha. Não vai. Você tem que estar preparado. Você aproveitou as oportunidades da vida aí porque estava preparado. E você trouxe, pra mim, assim, é a chave do cara que trabalha com alimentos e bebidas. E eu que fez eu me apaixonar por esse segmento. Sim. Que são pessoas que são apaixonadas por arrancar sorrisos das outras. Perfeito. Por servir, né, as outras. Por querer proporcionar ambientes legais, acolhedores e que levem as pessoas a viver uma experiência, que é o que você chama, eu acho muito bonito, eu quero que você fale mais sobre isso, de tatuagens emocionais. Momentos que você nunca vai esquecer. A gente fez o podcast aqui com Leila, do Dona Mariquita, e eu nunca vou esquecer a primeira vez que eu comi a poqueca dela lá, que é um prato, é um prato histórico, mas que, pô, cara... Eu lembrei, eu fui resgatado pra quando minha mãe fazia muqueca, que o camarão já tinha quase tudo ido embora e sobrava muito caldo, minha mãe pegava, colocava farinha, fazia um pirão naquele fundo e aquele prato me levou pra aquele lugar. Eu nunca mais na minha vida eu vou esquecer disso. Isso Perfeito. É uma tatuagem emocional que você fala. Então, fala mais o que é essa tatuagem emocional que você tanto fala e sobre essa experiência, a jornada do cliente, que quem é cliente do Bom sabe, né, o que é. Eu fui pro treinamento outro dia, foi até Tamires que me indicou. Tamires é do 705, é amiga de Rick. Ela me indicou o treinamento, eu fui, e aí tinha as missões, né, das empresas. E aí tinha uma missão lá, não ser marca, não ser reconhecido como marca, ser reconhecido como amigo. Aí na hora que o cara leu, de quem é essa missão? Na hora eu botei reserva. Foda. Aí o cara, pô, como é que você sabe? Você já sabia? Eu falei, nunca vi, nunca li, mas a minha experiência com a reserva é isso. Eles querem ser meu amigo. O cara me manda parabéns no aniversário, não quer me vender nada não, me manda parabéns no dia do contador. O vendedor é meu brotherzaço. É claro que tá, aí a missão é conectada. No Bom, o que é muito conectado é isso, é essa experiência de você entender uma jornada de acolhimento. Fala um pouquinho, é melhor você falar, o criador falar da criatura. Me fala aí. Velho, eu acho que, né, a gente vem falando sobre isso. As pessoas falam, a gente está na era da experiência. Beleza, mas o que é experiência, né? Na minha jornada, eu estou buscando o tempo inteiro criar tatuagem emocional nas pessoas. Olha a oportunidade que eu tenho de criar um lugar onde as pessoas, por exemplo, escolhem fazer um aniversário. Pois é. Onde as pessoas escolhem viver o momento, né? Óbvio que a gente tem que ter produto, né? Óbvio que a gente tem que ter qualidade, mas sobretudo a gente tem que ter uma atmosfera, um ambiente criado para receber o outro, né? Então no Bom a gente foca nisso, atmosfera, clima, ambiente, para que as pessoas se sintam parte, né? E naturalmente as pessoas acabam gerando uma conexão, né? De onde é que vem essa conexão? Das ações que a gente tem todos os dias. Então o Bom, na minha cabeça, é um conjunto de ações que vai causar essa percepção de valor no outro. E intencional, né, Rick? Porque
essa atmosfera não é criada por acaso. Intencionalmente você faz uma cenografia. Intencionalmente você pensa como é que a conta vai chegar pro cliente, né? Exatamente. Intencionalmente você quer que o cara... Tem umas coisas que é caricturado de Rick assim, né? Não, velho, o cara que é boteco, então o cara tem que receber a conta do papel. Já não é a conta do papel, Perfeito. já não é... Não, tem que ter a cadeira de madeira. Perfeito. Porque você quer criar ali uma jornada do cara entender que o eu ritual, estou no velho. bom. É o ritual. Quando você quer buscar uma sofisticação de um atendimento diferente, você busca um restaurante. Mas quando você quer tomar uma na rua e você busca o boteco, você precisa viver o ritual do boteco. As pessoas compram momentos. Quando eu crio, né, junto com meus sócios, o Puxadinho, e as pessoas falam, cara, você é louco, menos de 100 metros do bom, que loucura, você vai criar uma própria uma concorrência. Eu falei, não. O meu cliente, ele tem vários momentos na vida dele. Quando ele quiser tomar uma com os amigos, ou com a esposa, ou com a família, e comer uma coisa legal, ou descontraída, eu vou vender para ele o bom. Mas quando ele quiser comemorar um aniversário de casamento, quando ele quiser fazer um jantar romântico, quando ele quiser fazer um aniversário mais sofisticado, eu tenho como vender para ele também com o Puxadinho, ou seja, ele está no meu ciclo. Porque eu crio coisas para poder sanar dores. Então a gente tem a dor do gatilho de eu quero agora tomar uma num pé sujo e comer uma coisa. Você precisa achar isso. Então tem que ter um ritual. No bom, a gente vem passando por fases, né? Momentos. Mas, por exemplo, no bom, durante muito tempo, eu botava a caixa de cerveja no pé da pessoa. Pra pessoa ir lá e botar a cerveja no ar e ficar contando. Ah, tinha necessidade disso? Não. Mas aquilo lembrava ele que ele tava no botecão. Fazia parte do ritual, né? Ritual. Eu tenho uma foto de um clientaço meu que agora vai viver um momento muito especial no bom, Sherman e Bruninha. Um casal de amigos, clientes do bom, separadamente falando, que se conheceram no bom, vão casar agora e me pediram poder fazer um ensaio fotográfico no bom. Isso é tatuagem emocional. Eu falei, irmão, não tem como, vou fazer um ensaio fotográfico em Prado Forte, na praia e tal, mas preciso de uma parte dessa ser no bom. Para poder registrar onde a gente se conheceu, o lugar que faz parte da nossa história, né? E Sherman tem uma foto muito massa, que no aniversário dele ele é muito alto, muito alto. Ele tem ficou 7 graus de cerveja, ou seja, do tamanho dele, alguma coisa assim, tal, ou seja, no aniversário, porque tem aquele ritual. Aí vai passando fases do negócio, hoje já não tem mais, mas a gente tenta sempre trazer o cliente a conta no papel para molhar na mesa. Isso é um ritual que lembra ele onde é que ele está, vivendo uma experiência de boteco. A cerveja branca, mofada, né? As louças que a gente usa, a cadeira de madeira, né? Então são coisas que lembram você desse ritual, pô. Boteco é boteco, restaurante é restaurante, né? Então tem que criar esse ritual. Perfeito, Rick. E isso é um diferencial, né? E o diferencial, Rick, nasce de muitas coisas. E uma coisa que eu vejo que você tem muito e busca e é incansável é repertório. Você talvez é meu cliente que mais viaja intencionalmente. E é engraçado que eu acompanho suas viagens e acompanho o reflexo da viagem dos negócios. Porque você intencionalmente, que o empreendedor é ligado 24 horas, né? Ele liga o botão, eu não tô ali passeando em Paris, eu tô ali no velho, isso aqui vai funcionar, isso daqui não funciona, será que eu levo? E o Puxadinho é muito disso, né? O Puxadinho é muito desse repertório que você buscou e trouxe pensando em sanar algumas dores, colocando o cliente como centro, né? Por que o nome é Puxadinho? Por que funciona até mais tarde? Me traz para a audiência para entender como é que o processo criativo do empreendedor funciona e como é importante o repertório dentro disso. Ó, o nome Puxadinho é algo bem engraçado, né? Puxadinho se deu porque numa época surgiu uma oportunidade de pegar um daqueles pontos ao lado do Bom Chepe e montar alguma coisa, né? Um barzinho também. Eu ia brincar que ia ser o Puxadinho do Bom. Então ficou com esse nome na minha cabeça, né? E depois eu ressignifiquei para o que se tornou o Puxadinho Restaurante, que é um puxado de várias influências vivida por mim e pelos meus sócios, nacionalmente e internacionalmente. Então a gente viajou pra caramba e a gente foi puxando várias influências que mexeram, que criaram uma sensação diferente na gente, pra gente trazer e causar nas pessoas. Eu acredito que Salvador, ele tem ainda um comportamento tanto quanto provinciano para algumas coisas, né? E aí a gente acaba, de certa forma, se pegando em pontos que eu acho que precisa quebrar, né? A gente tem um público na nossa cidade que ele quer viver coisas interessantes e que muitas vezes eles saem de Salvador para poder fazer isso. Eu sou esse cliente. Quantas vezes eu fui para São Paulo, Brasília, né, outras cidades para poder viver isso na pele, né? E por que não aqui na nossa cidade? Então, hoje, o Puxadinho, ele é um puxado de influências diferentes, né?
por conta das dores. Quando eu estava desenhando esse projeto, a gente falava muito de uma das principais dores, né? Nós somos sócios jovens, né? Com esposas jovens também, que gostam de curtir uma noite. E aí você sai para poder jantar em algum lugar e às 9h30 ou 10 horas da noite o garçom vem até a sua mesa: senhores, desejam algo mais da cozinha, nós já estamos encerrando. E aquilo, naquele momento ele quebra a experiência, né? Porque você estava tomando um vinho, fazendo alguma coisa para poder jantar no final. E aconteceu isso no restaurante de Salvador, que a gente acabou jantando antes do previsto e acabou ali. Ali a gente parou, pediu a conta e foi embora. Não tinha mais como voltar a beber, eu mesmo não consigo. Ali quebrou a experiência. Falei, pô, não existe isso, cara. Por que em Salvador a gente não pode sair de um teatro e jantar em algum lugar? Tem que ser McDonald's só. Por que isso, né? E aí a gente trouxe esse lance de funcionar até mais tarde, uma cozinha, o pé direito alto, um comportamento diferente na alta gastronomia. Hoje você vai para grandes restaurantes de Salvador que tem maravilhosos de alta gastronomia, mas você tem ali um ritual de comportamento mais leve, refinado, contido. No puxadinho não. Você pode dar uma risada mais alta, você pode bater um parabéns, você pode comemorar um aniversário, você tem um ritual do aniversário, mas é alta gastronomia na entrega. A comida é alta gastronomia, o serviço é de alta gastronomia, os atendentes são focados nisso, em servir de uma maneira diferente. E acaba que essa brincadeira com o nome, o puxadinho, o Dinho, que é de Salvador, que é baiano, né? Acaba baixando um pouco o nível de expectativa e quando você senta na mesa a gente supera. Então tem muita coisa ali dentro do puxadinho que faz com que a gente esteja em Salvador especificamente, no Oceano Azul. Eu não vejo nenhum produto parecido com o que a gente faz, né? É diferente. Eu vivi uma experiência do cliente puxadinho, onde eu recebi um desses contadores que veio. A gente fez uma reunião, foi para uma reunião na verdade, saiu tarde da reunião e, pô, vamos almoçar, vamos jantar onde? Ah, vamos pegar um lanche, alguma coisa. Não, a gente vou levar num restaurante top. Incrível, e quando a gente chegou lá, chegamos lá às 11h30 da noite, porque a reunião terminou às 10 e pouca, daqui que vai e tal, a gente chegou lá às 11h30 e a gente foi atendido, o restaurante estava cheio inclusive, a gente foi super bem atendido. Não teve ansiedade, a gente comeu entrada, conversou, bebeu alguma coisa, comeu o prato principal, só não comeu a sobremesa porque não tinha mais espaço, porque eu sou empolgado, eu saio pedindo várias entradas e super atendimento e casou. E eu lembro quando eu saí, aí eu passei, o preto tava cheio ainda, mas é outra vibe, porque é uma vibe de bebida e tal, mas realmente todos os restaurantes da região fechados. E o puxadinho lá cheio, né? Reinando soberano, porque chegou nessa lacuna e realmente tem esse público. Tem. E hoje, Rick, vamos lá, a gente é muito contemporâneo, né? A nossa geração, um exemplo, era uma geração que quando gostava de uma série, tinha que esperar domingo de noite. Eu lembro de Prison Break, que era domingo de noite depois do Fantástico, pra poder assistir. Hoje em dia, ninguém faz mais isso. As pessoas têm a autonomia de escolher. Eu vou assistir de vez, vou maratonar, eu vou assistir um episódio, eu vou a hora que quiser, porque as pessoas viram isso. É tanto que as grandes televisões têm os streams, ninguém ficou atrás disso para oportunizar as pessoas a escolha. Ninguém mais dita quando é que eu vou assistir a série que eu gosto. Eu assisto a série que eu gosto, como eu quero, na hora que eu quero. E no restaurante ainda tem isso de ter um padrão. Se toma café no horário, se almoça no outro horário, se janta até outro horário. E o que o puxadinho tem dado é essa possibilidade de falar, não, velho, eu vou pro cinema. Não é cinema ou jantar. Eu vou pro cinema e depois eu vou jantar. E eu escolho a minha experiência. E é interessante no puxadinho o que você faz com o puxadinho, o que você quer. Você pode pro puxadinho tomar um chopp, um drink e comer só snack. Fiz um happy hour e fui embora. Fiz uma reunião e fui embora. Perfeito. Eu posso puxadinho ter um jantar romântico. Entrada, prato principal, sobremesa, com vinho. Você pode fazer o que você quiser no puxadinho. Tem pessoas que vão pro puxadinho e ficam só no snack. Ou só na entrada compartilhável. E passam a noite. Cara, hoje eu não vim pra jantar. Eu fiz isso recentemente com minha irmã e meu cunhado. Eu até brinquei com eles. Falei, cara, vivi hoje a materialização da noite completa que eu tanto vendo no puxadinho. A gente chegou às 20 horas e saiu 1h30 da manhã. Tomando vinho, pedindo snack, pedindo entradinhas, tá tudo certo, jantando, e tá tudo lindo, né? É um interessante é que o serviço, essa mudança de mentalidade, né? Porque, por exemplo, chega 11h30. Vamos ser lógico, o cara no máximo, a cozinha tá até aberta, mas tem que pedir o jantar agora. Cara, eu sentei, pedi uma entrada, tem um pra você provar, pedi outra entrada. Ninguém vê na ansiedade, peça logo o prato principal, eu perguntando se ia jantar.
Você tem o poder da escolha. E isso é um diferencial que nasceu porque você vivenciou. Exatamente. E o que trouxe o que era de bom que você viu nos outros lugares. Por que Salvador não, né? Por que não? Por que não? E eu tenho um lance que é bem interessante quando eu tô criando alguma coisa na minha cabeça e tal, que eu desenho, eu escrevo a persona. Quem é a pessoa que tem essa dor? E aí eu vou desenho a persona, eu falo quem é, como as pessoas escrevem persona mesmo, em que momento a gente vai entrar na vida dessa pessoa. Perfeito. E eu tenho a honra das pessoas que eu escrevi estarem, viverem e sentirem na pele o que foi desenhado, né? Então isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Quando você fala sobre o benchmarking, que as pessoas não sabem o poder disso, e da intencionalidade, né? Quando eu pego o avião e vou viajar para algum lugar que eu quero conhecer uma operação, já está no meu Instagram, já está salvo, já está desenhado tudo que eu achei de interessante nas redes sociais e eu vou lá sentir na pele, né? Então, por exemplo, no puxadinho, olha que coisa interessante. Eu contei para as pessoas quem foi a principal influência, né? Eu contei para alguns amigos e tudo mais e tal. E a vida vai passando e eles foram viver, né? Tá num lugar, vou aproveitar, vou lá e tal. Fala, cara, pelo amor de Deus, você se inspirou aqui? Falei, foi. Ele, que loucura, cara. Puxa, é muito mais do que isso. Falei, pô, a inspiração é uma coisa, eu não repliquei, né? Por exemplo... Não é Ctrl-C, Ctrl-V. Não é Ctrl-C. Eu tenho um vídeo desse lugar que eu estava com os meninos, inclusive, e nós fomos juntos, e eu fiquei sentindo tudo que acontecia e filmando. Tudo, quando a música aumentava, quando a luz apagava. Que eles tinham esse lance de, da noite, eles irem fazendo mudanças. Então apagava a luz amarela, ficava só a luz negra. Aumentava o som a partir de determinado horário. Mudava o DJ naquele momento. Eu só filmando. Todas as passagens eu filmei. E falava, olha que interessante, agora aconteceu isso, filmava. Pá, tudo. Se você for no puxadinho hoje, é tudo que eles fazem de maneira incrivelmente melhor e automatizada. O puxadinho hoje, o gerente, ele clica no botão quando ele começa a operação. Checklist. Abriu o bar, clica no botão. A luz faz sozinha até o final da noite. Perfeito. E você vai vivendo e vai sentindo. E a coisa vai acontecendo. Passa uma determinada horário. Que aí se resolve muito problema, né, Rick? Do cara ter que lembrar, ter que fazer. E aí você é a consistência do negócio. A consistência. Que faz toda a diferença. Todo automatizado. Muito legal. Cara, que incrível esse papo com o Rick. Eu sabia que essa aula, porque esse cara, quando eu falei que era um episódio especial, é porque de fato é um empreendedor fora da curva. Quem não conhece, tem o prazer de conhecer Rick, queira estar próximo, queira conviver, porque ele é um cara que exala essa paixão por empreender, por inovar, né? Rick, você falou uma coisa, pra gente já caminhar pro final, você falou uma coisa, Rick, sobre o persona. E eu acho que é o primeiro erro do empreendedor, quando ele quer agradar todo mundo. E quem agrada todo mundo se desagrada. Não agrada ninguém e se desagrada. Então, pode ser que tenha pouca gente nessa persona, mas você vai agradar essa persona. E os outros não vão ficar agradados, porque não foi pra eles que você fez. Perfeito. Então, como não foi pra ele que você fez, tá tudo bem. Não é um amigo que vai vir aqui, porque o empreendedor é assim, de restaurante. O cara vai, um amigo que é totalmente fora da persona. Ah, eu achava que tinha que ter um piano ali. Aí depois de 2 meses o cara pega o investimento e bota o piano. Aí o outro vem, eu achava que tinha que abrir no café da manhã. Aí vai lá e abre no café da manhã. Cara, defina a sua persona, saiba com quem você vai falar. Isso vai definir o seu tom de voz, vai definir a sua comunicação, vai definir as suas ações e vai definir uma coisa que é importantíssimo: coerência. Porque não tem nada mais incomodado para a experiência do cliente quando ele sente que falta harmonia, que não está coerente. Seja fiel ao seu conceito. Seja fiel a seu conceito. Isso é Rick, o cara que é... Quando eu falo cara estrela, é porque o cara é estrela. Rick, fala um pouquinho dessa história do Abarajé, de Fabrício Lemos. Tá lá no banco, que eu acho também interessantíssima essa história. Oh, que massa, que massa. Ó, isso é uma coisa que me orgulha muito, né? Eu gravei um vídeo falando sobre isso. E aí tem 2 pontos importantes pra gente analisar nesse acontecimento, né? Primeiro, o poder do engajamento de um colaborador, né? Porque não partiu de mim, isso é muito legal trazer. E o quão importante é você ter essa também admiração de quem você admira, né? Fabrício é um cara que a gente tem uma admiração absurda. Acho que ninguém nunca falei isso aqui, talvez nem ele saiba disso, mas foi a única pessoa no banco que eu pedi uma foto, né? E a gente já teve jogadores de futebol, já teve muitos artistas famosos, mas foi a única pessoa que eu pedi uma foto, porque eu sempre admirei a maneira como ele fez com que Salvador entrasse no radar. Perfeito. A gente é respeitado hoje e a gente deve muito a ele. A gente tem muitas pessoas que fizeram coisas incríveis, mas Fabrício é um desses caras que trouxe essa percepção para nossa cidade. E hoje, se eu tenho um puxadinho junto com meus sócios, a gente deve
a ele ter trazido essa elevação de régua, né? Possibilitado, sobretudo treinado tantas pessoas capacitadas na cidade, né? Ele é uma das inspirações da gente. E ele teve no Bão em 2019 para assistir um jogo do Bahia. Eu tava na cozinha, me acabando ali na boqueta. Quando eu saí, eu encontro ele, eu falei, cara, não acredito que esse cara tá aqui. E o cara acabou de sair na revista Veja, né? Foi quando eu conheci o Origem, inclusive. A gente tinha sido indicado pela revista Veja como um dos melhores bares da cidade. E ele tinha ganhado como o melhor chefe, né? E o melhor restaurante, que foi a Origem. E aquilo pra mim foi muito, muito, muito interessante, muito prazeroso. Eu pedi essa foto pra ele. E Fabrício, ao longo do tempo, continua conectado conosco e continua por lá, né? Sempre como cliente, os primos dele frequentam muito. E em nenhuma dessas ele estava tomando uma recentemente por lá, e Gabriel, que é o nosso gerente, né, da operação lá do Chiep, falou, brincando com ele, falou, pô, você vem tanto no Bão, você gosta tanto do Bão e tal, pô, por que não uma collab? Por que não ter algum produto de Fabrício Lemos aqui no Bão, né, pra poder você desfrutar, para as pessoas olharem e tal, por que não? Ele, sim, mas você fala o que? Assim, ele, pô, Abarajé, pô. Aí, libera Abarajé. Bote. Aí Gabriel, oi? Ele, bote, pô, quer botar, bote. Gabriel, você tá falando sério ou você tá brincando? Ele, sério, pô, o Abarajé, assim como o Dadinho de Tapioca, né, que foi criado de Rodrigo e hoje é nacional, eu quero que o Abarajé tome essa mesma proporção. Então, se vocês topam, podem fazer, tá autorizado. Topíssimo. Aí Gabriel mandou uma mensagem pra mim, quase chorando de felicidade e tal. Velho, sério, pô, não acredito, é sério, Gabi, sério. Eu mandei mensagem pra Fabrício. Irmão, ele, é sério, pô, pode falar, fale aí com o Jamil, pra te ensinar lá, a operacionalizar, como funciona, te passar tudo direitinho e pode tocar. Eu falei, eu vou honrar você, meu irmão, agora eu vou honrar você. E a gente tá fazendo no padrão. Ele teve lá recentemente, experimentou, falou, minha sugestão é que melhora isso aqui, isso aqui, isso aqui. A gente, bloqueia. Passamos uma semana bloqueado, mexemos tudo de novo, botou de novo. Incrível, velho. Todo mundo que pede fala, velho, isso aqui é diferente. E eu vejo muito essa referência. O Abarajé é o Dadinho de Tapioca de Rodrigo, é o Abarajé de Fabrício, o Pão Delícia de Alívia Portela. Perfeito. Coisas que não tem como sair, né? E o cara é generoso também para permitir que isso aconteça, né? Muito. E o segredo tá muito na generosidade também. E como você também é um cara super generoso. O tempo passa voando. Já estamos no nosso final, né? A produção já avisou. Mas o papo foi muito incrível, muito obrigado. Você que está nos assistindo, salva esse vídeo e assiste 10 vezes. E se você, né, se inspirou pela história de Rick, tem uma galera que passou por aqui, inclusive Gustavo, que é sócio de Rick na operação do Puxadinho, que também deu uma super aula. Tem Vini Figueira, Vitória Sintra, Arthur Pendragon, Caio Arilton, próprio Fabrício Lemos, que deu um episódio aqui incrível, Nara do de Janela, a Leila, que teve aqui recentemente. Não deixa de assistir. A gente está fazendo isso, o principal... Paulo, você está fazendo esse conexo, qual é o objetivo? Pô, é ganhar cliente. Cara, eu tô trazendo os meus clientes aqui. Se fosse pra ganhar, eu tava trazendo, né? Convidando clientes dos outros pra vir pra aqui. Não, nosso objetivo realmente é dar um conteúdo para que o nível da régua do mercado suba. Perfeito. Porque é isso que Fabrício faz, é isso que você faz. Já levei cliente meu que abri operação em Feira de Santana para visitar, você abriu, monte a caixa preta, faz tudo. Fabrício faz isso com o mercado inteiro. O próprio Edinho, que também teve um episódio fantástico aqui, faz isso. Porque a generosidade atrai a prosperidade, né? A Bíblia fala o seguinte, Henrique, que ao liberal lhe é acrescentado. Quem vai reter para si? Deus não vai dar, Deus é menino, ele dá pra uma pessoa que vai segurar, ele vai dar para quem vai distribuir. E o que vocês fazem é essa distribuição, né? Que outros bares da cidade, outros botecos se inspirem no Bão e elevem o nível, porque o que o Bão realmente fez foi transformador. Porque eu não tô falando, gente, de um bar que tá na Vila Madalena. Tô falando de um bar que nasceu num conjunto habitacional, né? Que tinha tudo para dar errado, de estrutura a público, a problema com o vizinho, tinha tudo para dar errado. Pense no lugar que podia dar errado, era o Bão. Deu super certo, é um sucesso. Replicou isso na Pituba, então não foi o pitoresco de ser um lugar que ninguém tinha um empreendimento, né? Porque tem negócios que são isso, que é o lugar. Se sair do lugar, o negócio não funciona. Replicou isso, Pituba. E só cresceu as duas, né? Porque todo o mercado pensou, cara, quando ele botar na Pituba, que é um polo, o chefe vai sofrer. Os dois continuaram numa crescente bem interessante. E isso é o fortalecimento de marca. Rick,
Suas últimas palavras. Muito obrigado, meu amigo. Foi incrível o episódio. Suas últimas palavras para essa galera que tá nos assistindo aí. Dizer primeiro que a honra é toda minha, né? Você sabe o tamanho da minha admiração por você, pela sua equipe, né? O Lucas, o Aleph, os meninos, o Anderson, que são pessoas que estão ali, né? Dia a dia, próximo do negócio. Agradecer a você, né? E honrar essa sua ideia de olhar de forma diferente para o nosso cenário, para o nosso setor, né? Você está possibilitando muitas empresas a encontrarem o seu eixo, né? Às vezes a gente tem pessoas talentosas na frente, com propósito, com a missão de servir de fato, mas é difícil você gerir uma empresa, né? Um restaurante, ele é uma empresa como qualquer outra, né? Então ter a oportunidade de viver desse negócio com uma empresa que está fazendo, às vezes, eu vou botar um aspas aqui, mas acontece a parte chata, né? De analisar o número, né? Para quem é cliente da Nexus, sabe a importância de você vir e analisar uma inteligência empresarial. De forma clara, você vê os números ali. Então, é o seu propósito, é a sua missão e você tem feito isso muito bem. E dizer que estar aqui hoje, numa cadeira, junto com o cara que a gente admira e ouvir as palavras que eu ouvi, para mim, realmente é bem prazeroso, viu? Bem prazeroso. E para você que tá do outro lado aí, que nos deu a honra de assistir aí quase mais de 1 hora, talvez, não sei, de podcast que passa voando, provavelmente você tá num momento buscando esse conteúdo, você tá buscando algo que possa virar a sua chave, a sua mente. E o que eu posso dizer para você é que se conecte com o que faz a sua barriga borbulhar, o que faz o seu coração vibrar. Porque quando você está conectado com isso, você aceita passar pela dificuldade, porque você tem a certeza de que você está ali no seu caminho, na sua missão. Então, não faz porque dá dinheiro. Que, como você falou, e muito bem, o que dá dinheiro é o que você faz com prazer, sabe? Quando você está ali conectado. O dinheiro é consequência de algo muito bem feito. E para fazer algo muito bem feito, você tem que dominar, você tem que amar. E, sobretudo, no lugar onde você prepara algo para alguém, você precisa amar servir esse alguém. Então, acho que é algo básico. Nesse setor é algo básico. Obrigado, velho. Show de bola, esse foi Rick, o cara que... Eu tô falando, o cara é estrela. Muito obrigado a você que nos acompanhou, que esteve conosco nesse episódio. Eu quero te pedir, curte esse vídeo em nome de Jesus, compartilha para ajudar esse conteúdo a ser entregue para mais gente. E se você tá gostando, faz esse papel, compartilha esse conteúdo para mais pessoas que certamente vão se conectar com essa história inspiradora. Muito obrigado, Rick. Tamo junto, meu amigo. Tamo junto demais. E eu espero você nos próximos episódios do podcast Conexo, porque se tem nexo, faz sentido.